Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos quantos estão sintonizados conosco. Deus vos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Gostaria de avisar a todos que vocês podem assistir os nossos vídeos no YouTube e também no Facebook. No YouTube você vai encontrar mais de 100 mensagens minhas lá, com vários temas que vocês podem assistirem e serem edificados pelo poder do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos neste momento ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 3, versículo de número 16. É o texto áureo da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, nosso Deus. É um texto bastante conhecido e nós vamos meditar hoje neste texto para a glória de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. Amados irmãos em Cristo, nós acabamos de fazer aqui a leitura de um texto bastante conhecido, este texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 16. Ele é muito conhecido, é muito lido, mas às vezes é pouco meditado e pouco compreendido. Mas hoje eu estarei meditando neste texto, estarei falando sobre a salvação que Jesus Cristo veio trazer para todos os seres humanos, para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a Bíblia nos diz aqui que Deus amou o mundo aqui é o cosmos, é os seres humanos, todos nós que somos seres humanos. Deus amou a cada um de nós e prova o seu amor para conosco, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, sabendo que o homem havia se separado de Deus por causa do pecado, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para resgatar o homem com Deus. Você sabia que a Bíblia ensina que todo ser humano nasce no pecado e tem a inclinação natural de fazer aquilo que é errado? É por isso que toda a humanidade se encontra num estado de perdição. Porque a palavra do Senhor nos afirma, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 3 e no versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e estão separados de Deus e carecem da misericórdia de Deus. Em Isaías, capítulo de número 53, no versículo de número 6, nos diz assim a palavra do Senhor: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E depois em Marcos, capítulo de número 7, versículos 21 e 22, nos diz assim a palavra do Senhor: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Marcos 7, 21 e 22. É que nós acabamos de ler. Então nós vemos que do coração do homem é que sai todo tipo de pecado. Ali do coração do homem separado de Deus, do homem mau, do homem iníquo, do homem perverso, é que sai todo tipo de pecado. E também nós podemos ler o Salmo 51
e o versículo de número 6, aliás, versículo 5, onde o salmista nos fala a respeito do seu próprio pecado e também do pecado daqueles que estão separados de Deus. Portanto, você sabia que a Bíblia ensina que Deus não tem qualquer prazer na morte de um pecador? Não querendo que ninguém pereça, antes que todos venham a conhecer a verdade e se salvem. Deus não quer que nenhum ser humano, sem exceção, morra no pecado e fique separado de Deus para todo sempre, para toda a eternidade. Que ele parta para a eternidade e, sem Deus, ele fique separado para todo sempre de Deus. Deus não quer isso. Deus quer antes que todos venham a conhecer a verdade e se salvem. Portanto, nós podemos ver no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 33 e no versículo de número 11, Deus dizendo assim: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, pois, dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33 e 11. E também em Tito, capítulo de número 2, versículos de 11 a 13, nos diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado. Através de quem? Através da pessoa de Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, volto a repetir, versículos 11 a 13. E também você pode ler 1 Timóteo 2, 3, 4 e 2 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Em Mateus capítulo 11, versículos de número 28, nos diz assim: eu gostaria de, primeiramente, te fazer uma pergunta. Você sabia que a Bíblia ensina que o plano da salvação que Deus oferece, na realidade, é bem simples e serve para todos? Porque, como eu disse em Mateus 11, 28, Jesus disse assim, aqui ele faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois, no Evangelho segundo escreveu João, que é onde nós lemos, no capítulo 3 e no versículo 16, Jesus, dialogando com Nicodemos, ele está dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também em aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 13, você pode ler lá. Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38, aos Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, você que está me ouvindo, você sabia que a Bíblia ensina a necessidade de uma experiência que lhe dá a certeza de que realmente está salvo? Por exemplo, neste momento que você está ouvindo esta palavra, você tem convicção, você tem certeza que você está salvo? Eu creio que estou falando com muitas pessoas que não têm certeza da sua salvação. Até mesmo pessoas que já conhecem a palavra de Deus, que frequentam uma denominação evangélica, mas que não têm certeza da sua salvação. Portanto, a palavra do Senhor nos afirma dizendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 17, assim que se alguém está em Cristo, veja bem, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Te pergunto, você que se denomina um cristão, uma cristã,
um servo de Deus, uma serva de Deus, tudo na sua vida já foi transformado, você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, tem convicção de que você está salvo ou salva, tudo já se tornou novo na sua vida, ou você ainda continua vivendo as velhas práticas, a velha vida? A palavra do Senhor nos afirma, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de número 12 até 13, o seguinte: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará? Isaías 55, versículos 12 e 13. Você pode ler também Lucas 7, 47 até os 50, 1 João capítulo 3, versículo 14, e Atos capítulo 16, versículo 30 até o 34. Faça você uma outra pergunta. Você sabia que a Bíblia ensina que uma pessoa salva produz frutos que confirmam a sua salvação? Isto mesmo. Uma pessoa salva é diferente, tem um viver diferente, um comportamento diferente em tudo, 100%, radicalmente falando, em tudo. Ela é diferente da pessoa que não é salva. Portanto, a pessoa salva produz frutos que confirmam a sua salvação. Todos podem lhe conhecer pelos seus frutos. O próprio Senhor Jesus disse isso. Mas não pode uma árvore boa produzir frutos maus. E não pode uma árvore má produzir frutos bons. Então, uma árvore boa vai produzir frutos bons. A árvore má vai produzir frutos maus. Pelos seus frutos nós conheceremos a árvore. Não é verdade? Se o fruto é mau, é porque a árvore é má. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Portanto, se o fruto que há em nós é o fruto do Espírito, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, isto significa que realmente nós somos uma boa árvore e que nós nascemos de novo. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 até o versículo 24. E em João capítulo 13, versículo 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós sabemos que, infelizmente, existem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas são inimigas dos próprios cristãos. Guarda ódio, guarda rancor, guarda mágoa, acredita em fofoca, acredita na primeira conversa que houve contra uma outra pessoa e fica de mal com aquela outra pessoa por causa de uma conversa sem nenhuma testemunha. E a Bíblia diz que tudo precisa pelo menos de 2 testemunhas. Tudo nessa terra, até na lei civil, precisa de testemunha. Alguém não pode acusar uma pessoa e esta acusação prevalecer sem testemunha. Não pode, tem que ter testemunha. Então nós também não podemos ficar confiando em fofoca, em conversa, porque tem muitas pessoas que se levantam contra nós por inveja, por ciúme, enfim, por vários motivos, e forma ali algo contra a gente e passa para outras pessoas, e as outras pessoas, sem prova, sem nada, acaba ficando de mal com a gente e vai ter que pagar por isso.
vai ter que pagar por isso. Se permanecer assim até o final, terá que pagar por isso, porque está crendo em algo que não tem fundamento. E a Bíblia nos diz bem claro que nós não podemos dar ouvido aos falatórios profanos. Então, continuando a palavra. Você sabia que a Bíblia ensina que existe a possibilidade de uma pessoa salva ser enganada e perder a sua salvação? É isto mesmo. Existem crenças, por exemplo, a crença calvinista acha que não, que a pessoa não perde a salvação. Mas a Bíblia é clara sobre isso e nos fala claramente que uma pessoa pode perder a salvação. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículos de números 4, 5 e depois do versículo 24, disse Jesus, aqui está dizendo, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos, está vendo? Enganarão a muitos. Quer dizer, muitos que estão salvos vão ser enganados pelos falsos profetas e vão perder a salvação. Enganarão a muitos. Na sequência, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Nós sabemos que nós estamos vivendo uma época que os falsos profetas têm se multiplicado, estão aí, por toda a rede social, por todos os meios de comunicação, profetizando mentira, enganando muita gente, porque hoje muitas pessoas estão mais atrás de revelação, de profecias falsas, mentirosas, de palavras de autoajuda, de autoestima, palavras enganosas, do que pessoas que estão voltadas para a verdade. Quando a gente prega a verdade, as pessoas não querem ouvir, porque a verdade muitas vezes ela dói. Mas a verdade cura, a verdade sara e a verdade prevalece. A mentira dura até a verdade aparecer. Mentira não vai longe. Logo, ela é descoberta que é mentira e ela acaba caindo por terra. Então, Jesus está dizendo que muitos falsos profetas têm se levantado e têm enganado a muitos. Muitas pessoas têm sido enganadas pelos falsos profetas nos dias atuais. A gente vê, por exemplo, que as pessoas dão mais crédito em um hino do que na palavra de Deus. A gente pode ver que a preferência das pessoas hoje, a maioria delas, não são todas, mas a maioria tem mais preferência por um hino, que às vezes até é antibíblico, não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas é bonito, tem um ritmo bonito, tem palavras bonitas, tem palavra que satisfaz o ego de quem está ouvindo, e a pessoa prefere mais os hinos do que a palavra de Deus, que é a própria boca de Deus falando. É Deus falando. E a palavra de Deus nos afirma que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por ouvir um hino, é ouvir a palavra de Deus. Toda pessoa pode chegar ao conhecimento da verdade e pode ter a sua fé acrescida, aumentada, multiplicada através de ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus. Você sabia que a Bíblia ensina que Deus tem um plano para guardar a sua alma? Isto mesmo. No Evangelho segundo escreveu João, neste Evangelho que nós lemos aqui, capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus disse assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Está vendo? O Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Mas ele estava conversando com os discípulos. E disse aos discípulos, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco. Através de Jesus Cristo, o Espírito Santo estava habitando ali com os discípulos. E estará em vós, futuro. Quer dizer, depois que Jesus voltasse para o Pai, Ele enviaria o Espírito Santo e não nos deixaria órfãos. Então, nós vemos, por exemplo, em Judas,
capítulo 1, que lá só tem um capítulo, né? Versículos 24 e 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Também você pode ler Atos 20, 32, Marcos 16, 16, 1 Coríntios 12, 13, Colossenses 3, 16, aos Efésios 4, 30, 2 Timóteo 1, 11. Você sabia que a Bíblia ensina que uma pessoa que se salvou não ficará parada? Por causa da gratidão que sente no coração pela sua própria salvação, procurará ajudar os outros a conhecer o Salvador também. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria, Judéia e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Portanto, torna a dar-me a alegria da tua salvação, diz o salmista no Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Portanto, em Isaías 1 e 18 diz assim: vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Portanto, meu irmão, você que me ouviu, você ouvinte que ouviu esta palavra, nós estamos encerrando. Que Deus possa te abençoar grandiosa e poderosamente. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus. Aceite-o enquanto você tem vida, porque enquanto há vida há esperança, mas você não sabe quanto tempo esta vida vai durar. Esta vida pode encerrar hoje, pode encerrar agora, amanhã pode não chegar para você, como pode não chegar para mim. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos sujeitos à morte a qualquer momento. Então aceita Jesus enquanto há tempo. Hoje é o dia de salvação, hoje é o momento aceitável, agora é a hora da salvação. Entrega a tua vida para Jesus. E você que já é salvo, permaneça firme nos caminhos do Senhor, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas somente para Cristo, o autor e consumador da tua fé. Amém? Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de curtir, não deixe de ativar o sininho da notificação, para quando postarmos uma nova mensagem aqui, você receber a notificação do seu aparelho celular. Também não deixe de compartilhar, para que outros cheguem ao conhecimento da verdade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curta aí, não deixe de deixar o seu like, tá bom? Deixa aí o seu like e, como já disse, assista as nossas mensagens, tanto no Facebook, como também no YouTube. Amém? Nós temos aqui, você ouviu aí o barulho de um cachorro que está bravo aqui, mas nós já estamos encerrando o vídeo. Deus os abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.